Central do Enem, paz e bem para vocês. Preparados para mais uma aula? Professora Maria Cláudia de Língua Portuguesa, preparadíssima aqui para trabalhar com vocês hoje conjunções coordenadas. Nós vamos trabalhar na aula de hoje aquelas conjunções que ligam orações, que ligam informações, que tratam do mesmo assunto, mas que criam orações independentes, ligam duas orações que não têm dependência sintática. E nós vamos ver como é que cada uma dessas conjunções funciona na oração, qual o significado de cada uma delas. Então, fica ligado, porque a aula de hoje, super importante. E conjunção, por ser elemento de coesão, por ser conectivo, quando usada de maneira incorreta, atrapalha o que nós queremos dizer. Então, fiquem ligados, observem os exemplos e bons estudos. Então, vamos lá para o estudo da conjunção coordenada. Só para reforçar o que eu falei, para você começar a entender legal por que se usa conjunção, é importante que você entenda que as conjunções, elas ligam orações. Você tem duas informações para dar sobre o mesmo assunto, e aí você vai ligar essas duas informações por meio de uma conjunção. E aí, então, você vai redigir um período composto, tá? Quando você usa uma conjunção, via de regra, eu já sei que você tem um período composto, ou seja, formado por duas ou mais orações. É importante que você saiba também que a oração iniciada por conjunção, ela costuma dar uma informação secundária. O que significa dizer isso? Ela não vai ser a oração que vai te apresentar o tema da mensagem, o assunto da informação. A oração que tem conjunção, ela sempre vai dar uma informação a mais, uma informação secundária, que pode ser uma explicação, que pode ser uma conclusão, no caso das conjunções coordenadas, tá bom? Também é importante que você saiba que a conjunção coordenada, ela liga orações independentes. Significa dizer que essas duas orações, elas foram ligadas para transmitir uma mensagem e vão estabelecer relações de sentido, mas elas não vão estabelecer relações sintáticas como acontece ao utilizar a conjunção subordinada. Então, vamos lá. Você tem aqui, por exemplo, a seguinte informação: o voto é secreto. É uma informação e você tem apenas um verbo, uma única oração, período simples. Outra informação: muitas pessoas tornam o voto público em suas redes sociais. Então, você tem apenas uma única informação sobre o voto. Você tem apenas um verbo, período simples. Não publique seu voto em suas redes sociais. Mais um único verbo, período simples. O sigilo do voto deve ser respeitado. Então, percebam que você tem aqui, nesses exemplos, períodos simples, uma única oração, porque você tem apenas um verbo, e cada uma dessas informações fala sobre o voto. Quando eu vou unir essas informações, já que eu vou continuar falando sobre o mesmo assunto que é o voto, eu vou unir cada uma dessas orações utilizando uma conjunção que estabeleça a relação de sentido que eu quero transmitir. Então, olha só, o voto é secreto, muitas pessoas tornam público. O voto é secreto e muitas pessoas tornarem o voto público são informações que se opõem. Então, eu devo utilizar uma conjunção que estabelece essa oposição. Eu vou utilizar o mais, por exemplo, ou contudo, ou todavia. Outro exemplo: o voto é secreto, portanto, não publique em suas redes sociais. Se é secreto, não publique. É uma conclusão óbvia. Então, eu vou usar uma conjunção que estabeleça essa ideia de conclusão. Mais um exemplo: o voto é secreto, esse sigilo deve ser respeitado. Então, é secreto, o sigilo deve ser respeitado, eu estou somando duas informações, estou dando continuidade a uma informação. Tá bom? Então, ao utilizar as conjunções, lembre-se que você está ligando duas informações sobre o mesmo assunto. Não significa dizer que o sujeito dos verbos vai ser o mesmo, tá bom? Olha, o voto é secreto, aqui. O voto é secreto, o sujeito é voto. Não o publique, quem vai fazer a ação de publicar é você. Então, as duas orações tratam do mesmo assunto que é o voto, mas não significa dizer que o sujeito da oração deve ser o mesmo. E vocês podem relembrar essa informação na aula anterior, na qual eu trabalho com você, redação do período, Busca lá na aula anterior essa informação para você reforçar o que eu disse, tá bom? As conjunções coordenadas,
né? Elas vão ligar orações independentes, por isso que não existe a ideia de oração principal. Você tem uma oração que apresenta o assunto, e essa oração que apresenta o assunto, ela nunca vai ter conjunção. Então, você vai ter uma oração que apresenta o assunto, como foi o caso do exemplo anterior, o voto é secreto. E você vai ter uma conjunção que estabelece uma explicação, ou você vai concluir a ideia dessa oração que apresenta o assunto, ou você vai estabelecer uma restrição, uma oposição, uma adversidade, uma escolha, uma exclusão, ou uma soma, uma continuidade. Essas são as 5 ideias que a conjunção coordenada estabelece. Ou ela explica, então você vai usar uma conjunção coordenada explicativa, ou ela conclui a ideia da oração que apresenta o assunto, então você vai usar uma conjunção conclusiva, e assim sucessivamente. As conjunções coordenadas apenas estabelecem essas 5 ideias, então você precisa memorizar essas conjunções, né? Professora, eu quero estabelecer uma ideia de explicação, que conjunção eu posso utilizar? Que, porque o pois, depois, no início da oração, antes do verbo, porque o pois também pode ser conclusivo. Eu vou ter que adivinhar, professora? Não. A ideia da oração é diferente, uma explica, outra conclui, mas principalmente você vai perceber que o pois explicativo vem depois do verbo. É importante, pois, então esse pois veio depois do verbo é, vai ser conclusivo. Pois é importante. Então, esse pois inicia a oração e vem antes do verbo, é explicativo. Mas, tirando a conjunção pois, você vai perceber que as conjunções explicativas são diferentes das conclusivas, que são diferentes das adversativas, que são diferentes das alternativas. Por isso que é importante que você memorize essas conjunções, porque cada ideia que você quer exprimir, seja qual for conclusão, restrição ou soma, você vai ter palavras específicas para estabelecer essa ideia. Tá certo, meus amores? Vamos ver agora aqui exemplos. Olha só. A educação inclusiva é necessária. Eu estou falando sobre educação inclusiva. É o meu assunto principal. Daí eu vou continuar falando. Nem todos os profissionais da área estão preparados para isso. Isso é educação inclusiva. Eu estou falando do mesmo assunto. A educação inclusiva é necessária e os profissionais não estarem preparados são coisas que se opõem, são restrições. Mas nem todos os profissionais da área estão preparados. No entanto, nem todos os profissionais da área estão preparados para isso, tá? Olha só um outro exemplo. A educação inclusiva é necessária, por isso todos os profissionais da área devem preparar-se. Se a educação inclusiva é necessária, é lógico, é óbvio, eu concluo que os profissionais devem preparar-se para isso. Então, percebam que a conjunção utilizada, ela deve ser utilizada exatamente para expressar a ideia que o emissor quer transmitir. No primeiro período eu quis estabelecer uma adversidade, por isso que eu usei o mais. Na segunda informação, no segundo exemplo, eu quis estabelecer uma conclusão. Daí eu usei o por isso. A educação inclusiva é necessária e deve ser implementada. Então eu estou somando, estou dando informações de continuidade de informações sobre educação inclusiva, então eu usei a conjunção aditiva. Olha só um outro exemplo. Implementem o mais rapidamente possível a educação inclusiva. Aí é uma ordem, é um pedido, uma sugestão, pois ela é necessária. Então, eu dei aqui uma explicação. Implementem o mais rapidamente possível a educação inclusiva, quer estejam, quer não estejam preparados os profissionais da área. Então, eu estabeleci aqui alternância. Tá bom, meus amores? Conjunções coordenadas ligam orações independentes sintaticamente. A relação entre elas é apenas uma relação de sentido. E como é que eu sei, professora, que relação é essa? Porque você vai perceber se a conjunção estabelece uma restrição, uma adversidade, uma conclusão, uma soma, uma escolha, alternância ou uma explicação. E aí, repito, você precisa memorizar cada conjunção, tá bom? Não vai ter jeito. Conjunção, o estudo da conjunção exige do aluno esse trabalhinho, extremamente individual de memorizar, de decorar cada uma delas para que você possa utilizar corretamente. Porque se você quer estabelecer uma ideia de soma e você usa uma conjunção explicativa, com certeza tua ideia não vai ser transmitida corretamente. Tá bom, meus amores? É isso, Nunca esqueçam, tá? Jamais se esqueçam. Lembre-se o tempo inteiro de que críticas construtivas ajudam-nos a melhorar. Então, não se aborreçam. Por mais que doam as críticas, pegue essas críticas para você fazer sempre o seu melhor, para você se tornar melhor. Tá bom? Até nossa próxima aula.